No vídeo de hoje vou mostrar algumas novidades que eu sei que os fãs de Stephen King vão gostar. Então sim, hoje nós vamos falar sobre esse tema que eu amo e vocês também, que é Stephen King. Na semana passada recebi aqui os brindes de uns kits aí que estão à venda no Submarino. Resolvi vir aqui mostrar para vocês e compartilhar essa novidade, né? Porque eu sei que muita gente vai se interessar e que também às vezes a gente acaba perdendo essas promoções, né? Esses kits especiais no meio de tantas informações que a gente recebe todos os dias. Então, é isso que nós vamos fazer hoje. Antes, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito, curtir e compartilhar esse vídeo porque ajuda bastante na entrega do conteúdo e também vou deixar o meu obrigada aos membros do Clube na Manita. E tem uma outra coisa que já faz alguns vídeos que eu tô para falar para vocês e que eu sempre esqueço, é que agora o canal aqui tem um recurso Valeu Demais ou Super Thanks. Para quem não sabe o que é uma forma de vocês apoiarem ainda mais o meu trabalho, porque vocês já apoiam bastante assistindo os vídeos aqui no canal, mas aí você pode fazer uma contribuição financeira. Tem o botãozinho aqui embaixo do vídeo, né, com Valeu Demais. Clicando lá, tem mais explicações de como funciona esse recurso, então eu queria deixar o meu obrigada a vocês que sempre apoiam o canal assistindo aos vídeos, né, porque foi por causa disso que a gente conseguiu aí ter acesso a esse recurso. Então, sempre que vocês quiserem, quando vocês quiserem, se vocês quiserem contribuir ainda mais com o meu trabalho, todos os vídeos agora tem esse botãozinho de Valeu Demais. Bom, então vamos lá. Como eu falei, é uma parceria aí da editora Suma com o Submarino, então eles montaram 3 kits que vêm com 3 ou 2 livros, né, do King, e também vem com brindes especiais e exclusivos. Eu recebi esses brindes aqui na semana passada, resolvi vir aqui mostrar para vocês porque estão bem legais e aproveitar, claro, né, a oportunidade para falar um pouquinho sobre esses livros do King e panfletar esse autor que eu nem gosto, imagina. Então, o primeiro kit é o de livros curtos, tem 2 livrinhos, um deles é o Depois, que é um dos lançamentos recentes do King, né, acho que tem mais ou menos um ano que esse livro foi lançado, então ele é bem recente e é um livro realmente bem curtinho, eu acho que são menos de 200 páginas. Eu gostei bastante desse livro, tem vídeo aqui no canal sem spoilers, eu acho que é até uma boa para quem quer começar a ler o autor, embora não seja um dos livros que eu acho que se destacam, né, da obra dele, mas tem ali uma pitada bem King, né, tem um toquezinho sobrenatural, então pode ser que você fique um pouco com medo. Não é um livro tanto de medo, eu acho que ele vai mais pro lado da investigação, até um ritmo de thriller e tudo mais, mas, né, como tem esse toquezinho sobrenatural, já deixo esse aviso, mas é um livro super tranquilo de ler, muita gente começou por ele, né, a gente fez uma leitura coletiva em junho do ano passado, se não me engano, no clube, na Manita, e muita gente estava tendo a primeira experiência com King e foi uma experiência super positiva, por isso que eu digo que eu até acho que é uma boa para começar também no autor, até por ser um livro pequeno, né, para você ir se habituando à escrita dele, ao estilo dele, e é uma ótima pedida para quem gosta, por exemplo, de O Sexto Sentido, né, um filme que já é um clássico aí do suspense, do terror, porque tem essa pitadinha aí sobrenatural também, mas ao mesmo tempo não é um livro super pesado, super dark e tal, então eu acho ele bem democrático. E o outro livro que vem nesse kit é o Joyland, que é um queridinho meu. Eu sempre falo que ele divide opiniões, porque eu acho que muitas pessoas vão com a expectativa um pouco errada para lê-lo, né? Ele também é um livro que tem uma pitadinha sobrenatural no mesmo estilo de Depois. Os dois fazem parte da mesma coleção de livros do King, que é o Hard Case Crimes, e o terceiro livro que ainda não tem aqui no Brasil é o The Colorado Kid, né? Mas esses 3 livros são dessa coleção do King, que é feita lá fora. Então ele segue mais ou menos o mesmo estilo de Depois, só que eu acho que ele é um livro que é vendido com essa pegada do sobrenatural, de até uma investigação, um mistério, tem todos esses elementos, mas eu acho que ele é muito mais um livro sobre amadurecimento, né, que é um tema que o King gosta muito de explorar nos livros dele, aparecem inúmeras obras do autor, e é uma coisa que eu gosto muito e gosto muito de ver o King fazendo, né, de ver o King explorando. Então, por isso que eu acho que eu gosto tanto desse livro, porque eu acho que ele explora muito esse coming of age, né, do Devin Jones, que é o protagonista que a gente conhece em Joyland, mas tem pessoas que não gostam, ou tem pessoas que vão esperando uma coisa, né, essa coisa da investigação, do crime, do sobrenatural, e acabam encontrando mais essa questão do coming of age, do amadurecimento, e também tem bastante
detalhes sobre o dia a dia do Joyland, que é o parque, né, em que o Devin Jones vai trabalhar. Então, pode ser que às vezes dê uma decepcionada por causa disso, mas se você for com a expectativa correta, eu acho que tem tudo pra dar certo. Também é um livro curtinho, um pouquinho maior do que Depois, e uma leitura super gostosa de fazer, se passa nos anos 70, então também tem uma pegada de nostalgia, e foi um livro que eu me emocionei. Eu conheço várias pessoas que se emocionaram também, então fica aqui também essa dica, né, desse segundo livro do kit de livros curtos. E aí, o brinde desse kit é esse caderninho aqui, com essa arte que é a identidade visual que a editora Suma desenvolveu aí para os 75 anos de Stephen King, né, que ele completa esse ano em setembro. Então eles fizeram essa identidade visual maravilhosa, bem a cara do King, né, e é ela que estampa esse caderninho. Aí aqui tem o SK 75 anos, e é um caderninho comum, branquinho e tal. Então esse é o primeiro kit, eu vou deixar o link de todos os kits aqui na descrição do vídeo, tá? Pra vocês verem depois. O segundo kit é o terror clássico, em que nós temos 3 livros, começando por O Cemitério, que eu sempre falo que é o livro mais dark que o King já escreveu, e ele concorda comigo, brincadeira, eu que concordo com ele, porque é realmente um livro de terror, assim, pra ninguém botar defeito. Também tem um vídeo aqui no canal em que eu falei não só sobre o livro, mas também sobre as adaptações, sobre todo esse universo de O Cemitério, né? E esse é um livro que eu sempre falo, assim, que apesar dele ser realmente um terrorzão, ele deixa a gente também reflexivo, com uma crise existencial, porque fala muito sobre luto, né? Sobre perda e sobre como a gente lida com essas questões, como às vezes a gente tem dificuldade de aceitar tudo isso, e nessa de querer, de tentar lidar com essa dor que é tão difícil e tão arrebatadora, a gente acaba fazendo coisas impensáveis. Então toda a história de O Cemitério gira em torno dessa questão, e por isso que eu digo que ele é um livro pesado, mas também tem esse lado reflexivo. Eu gosto muito dessa junção, e acho que um livro de terror, ou até um filme, uma série, né, quando traz essas duas coisas aliadas, ou também transformando os terrores da vida real aí em metáforas sobrenaturais ou não, eu acho que é sempre uma ótima combinação. É um livro que eu gosto muito, é um dos meus favoritos do King, né, mas pra quem realmente tá procurando um terrorzão, assim, bem dark, O Cemitério é a pedida, sem dúvidas. Aí vem também O Iluminado, nessa edição aqui da Biblioteca Stephen King, que é em capa dura, muito bonita por sinal. Esse aqui eu acho que é um dos livros mais clássicos do King, por causa da adaptação que o Stanley Kubrick fez. Então realmente tinha que estar nesse kit aqui do terror clássico. E é um livro que eu gosto bastante também, acho que ele trabalha muito a questão do terror psicológico. Tem também o Hotel Overlook, né, que é um cenário aí, mais do que um cenário, na verdade, é também um personagem dessa história. Mas como eu sempre falo, para quem só assistiu ao filme, ou para quem nem viu o filme, esse é um livro que ele vai muito além também do terror, sabe? A gente conhece muito da história do Jack Torrance, também da esposa dele, né, a Wendy, e com isso a história se torna muito mais rica, porque a gente tem esse background deles, esse contexto da vida deles do passado, que o filme não mostra, e que esse livro explora muito bem, o que enriquece essa trama, né, torna ela muito mais profunda. Como eu sempre falo, esse livro conta essa jornada do Jack Torrance lutando contra uma loucura que está se apossando dele, né, diferente do filme, que ele já chega meio realmente louco lá no Overlook, no livro não é assim, e esse passado, essa contextualização não justificam tudo que acontece, né, durante essa história, mas dá ali um contexto pra gente, realmente, pra gente entender melhor o que tá acontecendo nessa trama e na cabeça dele, né. Então é um livro que eu gosto bastante também, e como eu disse, é muito clássico, não poderia não estar nesse kit. E o terceiro livro desse kit é A Zona Morta, que é um livro um pouco menos comentado do King, mas também tem adaptação, né, dos anos 80, se não me engano. É boa, assim, faltam algumas coisas, né, como sempre, mas é um bom filme. E foi um livro que eu li logo no começo, assim, da minha carreira como leitora de King, e eu gostei bastante. Foi o primeiro livro que me mostrou que o King, apesar de ser o rei do terror, também tem esse lado mais emotivo, mais emocional, de fazer a gente se apegar aos personagens, da gente torcer e da gente se emocionar no final. Foi um livro que me surpreendeu muito, que eu não esperava gostar tanto. Por muito tempo ele ficou entre os meus queridinhos, mas daí eu comecei a ler outros livros, né? Fui ler outros livros do King e eles acabaram roubando o posto de A Zona Morta, mas é um livro que eu gosto bastante e que eu costumo dizer
que é meio que um rascunho, no bom sentido, tá? Não é porque é ruim, não, mas eu considero ele esse rascunho do bem, né, de novembro de 63. Acho que o John Smith lembra um pouco o Jake Epping em alguns aspectos, assim, né? O Jake Epping é o protagonista de novembro de 63, e esse livro também tem questões políticas, assim como novembro, né? Então tem ali algumas semelhanças. Então, se você já gostou de novembro, fica aí a dica para ler A Zona Morta também, caso você não tenha lido, que é também um livro muito bom. E esse é o segundo kit que vem com essa sacochila, eu amo essa palavra, sacochila, que é nessa mochilinha aqui, também com essa identidade visual dos 75 anos do Stephen King, preto e vermelho, porque, né, difícil a gente fugir dessa paleta quando a gente fala do mestre do terror. Eu amo essas mochilinhas pra andar por aí, pra ir na academia, enfim. Então, esse é o kit número 2. E o kit número 3 é o Stephen King no cinema. Esse é o segundo volume de Stephen King no cinema. Já tem um outro kit, mas agora tem esse novo aqui, em que nós temos mais 3 livros. Misery, que é um livro clássico do King também, que tem uma adaptação muito elogiada, né, que é o Louca Obsessão com a Kathy Bates. Eu reli esse livro no ano passado e gostei um pouco menos do que eu gostei quando eu li a primeira vez em 2018, mas continuo gostando muito dessa história. Esse é um livro que eu considero bem fluido do King, então quem estiver procurando uma leitura assim mais para devorar dele, eu acho que Misery é uma boa opção. É também uma leitura aflitiva, porque tem vários momentos ali de violência física, algumas cenas bem gráficas, então se você é sensível a esse tipo de coisa, talvez não seja a melhor leitura para você, mas é um livro muito interessante e ele tem uma característica que foge ali do padrão do King, que é ter poucos personagens, né? A gente basicamente acompanha só o Paul Sheldon e a Annie Wilkes, que é uma das vilãs mais celebradas, né, da obra do King, então também tem essa característica aí diferente, que o King geralmente tem muitos personagens, muitos cenários e tal, e aqui nesse livro ele realmente fica quase apenas, né, na casa da Annie Wilkes, especificamente no quarto do Paul Sheldon e nas interações entre esses dois personagens, e é um livro muito rico, um livro muito bom, chocante, impactante e não à toa um dos mais famosos, né, do autor. Aí nós temos também A Espera de um Milagre. Esse aqui é bom para quem não gosta tanto de terror, mas quer conhecer a escrita do King. Deu origem à adaptação de mesmo nome com Tom Hanks e o Michael Clarke Duncan, acho que esse é o nome dele, eu sempre esqueço. Um filme muito elogiado e realmente uma adaptação maravilhosa, assim, uma das adaptações mais fiéis que eu já assisti. Muita gente não sabe que o King é autor desse livro porque é uma história que eu acho que tem muito de King, mas quando a gente não tá tão familiarizado com a obra do autor, a gente pode estranhar quando a gente descobre que ele é o autor desse livro. Aqui a gente tem uma ficção histórica, né, porque é uma história que se passa na década de 1930, né, e tem também uma mistura aí com uma fantasia sombria por conta dos poderes sobrenaturais do John Coffey. Também fala um pouco sobre racismo e faz a gente pensar muito sobre o conceito de justiça, o que é salvação, enfim, também é um livro muito profundo e um livro muito emocionante. Então, se você não tá para emoções fortes, é melhor não ler. Mas se você quer conhecer a escrita do King e não quer passar medo, esse aqui é uma boa pedida, porque apesar dele ter esse toque sobrenatural, dessa pitada de fantasia sombria, não é um livro que dá medo. Muito pelo contrário, dá medo assim, né? Das coisas que os humanos fazem, como sempre. Mas não tem nada assim, fora isso, que assuste ou que deixe a gente com aquele sentimento realmente de aflição e tal. Então, é um livro que eu indico muito para quem quer ler King, mas não quer passar medo. E, como eu disse, é um livro maravilhoso, de uma adaptação maravilhosa, então mesmo que você já tenha assistido ao filme, ou que você saiba o que acontece no final, eu acho que vale a pena ler. E por fim, nós temos aqui o Quatro Estações, que é um livro de contos. Esse é o único, né, dessa lista toda aí que eu não li ainda, que eu fico enrolando, né, porque eu quero muito ler esse livro. Eu acho que ele tem potencial aí para ser um dos meus livros de contos favoritos do King, se não o favorito, né, mas eu fico enrolando sem motivos, mas uma hora essa leitura sai e tá tudo bem. E aqui a gente tem 4 contos, né, cada um aí relacionado a uma estação do ano, por isso esse título. O primeiro conto é o Primavera Eterna, Rita Hayworth e a Redenção de Shawshank, que deu origem ao filme Um Sonho de Liberdade, né? Eu ainda não assisti esse filme, também sei que é um filme muito elogiado, também uma adaptação muito elogiada, mas eu ainda não vi, e como eu ainda não vi, resolvi esperar ler o conto, que também muita gente gosta, para depois assistir. Esse filme também é dirigido pelo Frank Darabont, que é o mesmo diretor de A Espera de um Milagre. Aí temos O Verão da Corrupção, com a Loura Inteligente, que também tem adaptação, que se chama O Aprendiz.
também não assisti. E temos o Outono da Inocência, que é O Corpo, que deu origem ao filme Conta Comigo, né, que é um grande clássico aí dos anos 80. Já assisti, gostei muito do filme. É uma história que foca muito na questão do amadurecimento, né, como eu falei mais no começo do vídeo, que é um tema que o King gosta bastante de explorar. E esse é um conto que realmente explora muito essa questão do coming of age. E o quarto conto é o Inverno no Clube, que chama O Método Respiratório, que é o único que não tem adaptação. Então é isso, é um livro de contos bem elogiado do autor, muita gente gosta, assim, muitos fãs do King têm esse livro como o favorito de contos, né, e eu estou louca pra ler, e eu acho que esse ano essa leitura sai, vamos ver, né, e aí claro que eu conto pra vocês. E o brinde desse kit é essa coleção aqui de ímãs magnéticos, que imitam aqui os ingressos de cinema, né, cada um com uma adaptação desses livros que eu mostrei, né? Então tem o Sonho de Liberdade, o Misery, Conta Comigo, A Espera de Milagre, só não tem o Aprendiz, né? Porque é uma adaptação um pouco menos conhecida, um pouco menos celebrada do King, mas o Conta Comigo e Um Sonho de Liberdade são mais famosos realmente, né? E aí atrás tem esses desenhinhos aqui que se relacionam perfeitamente com as histórias. Então, esses são os kits aí que estão à venda no Submarino, né? Essa parceria de Submarino com a editora Suma. Sei que muitos leitores preferem esperar preços realmente mais acessíveis dos livros do King, né? Ainda mais dos livros do King, porque eles são realmente um pouco acima da média, um pouco mais caros, né? Mas sei também que tem muita gente que gosta, muitos fãs aí de King que gostam desses brindes, que realmente fazem coleção e que vão querer investir um pouco mais para ter também esses brindes que eu mostrei, por isso que eu resolvi gravar esse vídeo para mostrar para vocês esses detalhes, para vocês também pensarem se vale a pena fazer esse investimento, né? Como eu disse, os links desses kits estão todos aqui na caixinha de descrição, então vocês podem lá dar uma olhada, relembrar os livros que vem em cada kit, os brindes e ver também os valores. Hoje eu vou ficando por aqui, mas antes de me despedir, quero saber se vocês já leram esses livros ou se vocês têm vontade de ler, se vocês compraram ou ficaram com vontade de comprar esses kits com esses brindes. Então aguardo os comentários de vocês aí na caixinha pra gente papear. E se você não é inscrito no meu canal, se inscreve por favor, curte, compartilha esse vídeo e a gente se vê em breve em um novo.